Oi, pessoal, podcast, hashtag número 1 aqui da NutriGlauce. Esse não poderia ser diferente, é aquele ditado: a gente tem que grudar na família, tem que pegar na mão da família, porque se sozinho já é difícil, né? Se a gente deixa a família de lado e não pega na mão deles para que a gente possa ir além, as coisas ficam meio complicadas. Então, para participar, inaugurar esse primeiro podcast, eu não poderia chamar outra pessoa a não ser ela, e não é marmelada, porque vocês vão ver que o histórico de vida dela, toda a transição dela com o alimento, com a nutrição, até os dias de hoje, é um histórico de vida assim, que vale a pena vocês escutarem. E eu tenho certeza que você é mulher, você que é mãe profissional, aí vai se identificar com muitas coisas. E nada mais que Soraya Ramos, a minha cunhada, que vai ser a primeira a participar desse podcast número 1 aqui. Que bom ter vocês aqui, um privilégio também para mim, né, poder estar aqui, agradecer a oportunidade e dizer que a gente está começando a colocar por terra aquela história do santo de casa não faz milagre, né? Porque faz sim, faz milagre sim. E aí eu conto o milagre e ainda mostro o santo. É verdade, galera. Bom, mas aí vamos lá para o que importa, né? Vamos conhecer a história da Soraya, vamos entender, né, o porquê que ela está aqui hoje e como é que foi o início dela com a nutrição, o início dela com a alimentação e como ela saiu de uma bariátrica, né, e conseguiu sozinha, depois de uma bariátrica ter tido todo o reganho de peso, perder esse peso novamente, o que ela fez de certo, o que ela fez de errado. Então ela vai contar aqui para nós, né, todos os altos e baixos, né, da mãe, da profissional, da professora, da funcionária pública que saiu de uma bariátrica, teve o reganho de peso e, de repente, se viu ali com os seus 100 quilos na balança e decidiu mudar ali a trajetória da sua vida, porque é muito provável ela não queria voltar de novo para uma bariátrica. Então, Soraya, eu queria que você começasse a falar, caso você lembre, lá da sua infância, né? Se desde que você tem na sua mente, se você já sempre foi uma criança gordinha ou não, se você lembra o momento que você olhou ali no espelho e se identificou assim e teve a noção, né, o entendimento de que aquilo era uma criança gordinha, que aquilo era um peso a mais para você, que você estava com excesso de peso. Ou se não, essa visão nossa, né? Estou com excesso de peso, veio lá na adolescência ou só na vida adulta mesmo. Você lembra quando você se identificou com esse excesso de peso? Sim, eu tenho várias memórias assim, né, da questão da obesidade na minha vida. E eu posso dizer que é desde sempre. Eu acho que eu já fui um bebê gordinho, só que o bebê é bonitinho, gordinho, né? Já nasci com 4 quilos e pouco, então era um bebê bonito, rosadinho, gordinha, enfim. E eu sempre fui uma criança gordinha. Eu não tenho lembrança de ter sido magra, nunca. Então, eu fui uma criança gordinha. Eu, quando estava na 5ª, 6ª série, algumas professoras e alguns colegas, inclusive, achavam que eu era repetente, porque eu era muito maior do que a média dos meus colegas, tanto na altura, mas principalmente no peso. E eu me lembro que os estudantes de educação física da universidade iam na escola pública para medir as crianças, medir, pesar, e na época eles levavam aquelas balanças horrorosas que tinham um número que corria assim, né? E eu via o meu nome com S, eu ficava torcendo para não dar tempo de chegar no meu nome, que eles iam chamando pela chamada. E as turmas, né, tinha 40 alunos, eram turmas cheias, e às vezes acontecia de realmente não dar tempo de chegar na minha vez, porque eu tinha vergonha, eu tinha consciência de que eu tinha um sobrepeso, que eu não era igual aos meus colegas, né? E eu passava por isso. Já um pouco maior, eu me lembro que... Porque as crianças são muito cruéis, né? Os adolescentes, principalmente. Eu me lembro que quando eu me levantava, como eu era maior, eu sentava sempre no fundo da sala. E às vezes eu levantava para ir no quadro, que a professora chamava para fazer uma atividade no quadro, eu levantava lá do fundo e ia passando no corredor até chegar no quadro. E alguns alunos, brincando, faziam assim... quando eu estava pisando, né? Pelo peso. E todo mundo ria. Naquela época, a gente não tinha consciência de que isso era um bullying.
Não tinha esse nome, né? Sim. A gente, às vezes eu ria junto, né, para interagir ali com a brincadeira, para não ficar chato, mas eu sei que aquilo me fazia mal, né? Tinha o ir para o banheiro chorar, né? E aí eu fui crescendo e na adolescência não foi diferente. Quando eu fiz 15 anos, a minha avó que fez a minha roupa, porque não tinha roupa nas lojas prontas, né? As meninas de 15 anos parecia que elas tinham que ser princesas. Aquele corpinho, cinturinha, né? E aí eu fui em algumas lojas com a minha mãe e com a minha avó, e eu ficava chateada de experimentar várias roupas e elas não me servirem. E eu desistia, eu emburrava, eu ficava chateada. E aí a minha avó, que era costureira, falou, eu vou fazer a sua roupa. E ela fez lindamente, enfim, fiz meus 15 anos sem problema com meus amigos. Feliz, gorda e feliz. Eu passei por algumas etapas, por exemplo, com 15 anos eu fiz uma redução de seio. Porque além da obesidade, eu tinha seios muito grandes. A sua estrutura, né, o seu biotipo físico, independente de estar com excesso de peso ou não, já é uma estrutura grande, né, de ossos longos. Então, quando está com um pouco mínimo de sobrepeso, acaba que isso aparenta muito mais, né? Então, as características da mulher de seio, para você, era 2 vezes mais pelo tamanho. E eu digo assim, eu brinco que era um combo completo, né? A minha família é uma família, principalmente as mulheres, de estrutura com muito quadril, né? Então eu tinha quadril e seios. Então era assim muito volume. E para a época nem podia fazer esse tipo de cirurgia com tão pouca idade. Mas como a minha mãe trabalhava no hospital e conhecia os médicos, a gente teve que assinar termos de responsabilidade e tudo mais. E com 15 anos, na verdade, com 15, quase 16, já eu ia fazer 16, eu fiz a cirurgia de redução do seio primeiro. Foi muito bom, foi assim um up na minha autoestima, né? Na época eu até emagreci um pouco mais, porque eu me vi melhor aí entrando no ensino médio e tudo. Só que eu nunca fui igual às minhas amigas, assim, eu nunca fui magra igual elas, eu nunca tive o tamanho delas. Sempre eu fui mais gorda, eu sempre fui maior que todo mundo. Eu não praticava os esportes, né? E aí, para completar, eu usava óculos, aí eu não gostava de jogar vôlei. Era uma situação complicada para mim. Mas, enfim. Foi indo, né? O tempo foi passando. Foi indo, É engraçado que essa sua fala aí, quando a gente traz para o processo nutricional, né? Para a parte biológica nossa, da saúde em si, uma pessoa com estrutura como a sua, é até normal a sua falta de interesse pelos esportes, essas coisas. Por quê? Como você, independente de estar com excesso de peso ou não, você já é grande, ossos longos, isso pesa. Isso é muito pesado. Então, a vontade que você teria, né, que uma menina normalmente da mesma idade que você, só que de estrutura menor, tem a disposição que ela tem, independente das duas estar com sobrepeso ou não, é muito diferente da sua, né? Porque querendo ou não, ossos grandes, longos, isso é muito pesado para você mobilizar, tirar ali do lugar. Então é muito difícil o seu corpo dar o comando para sua mente de que não, vai lá que aquilo vai ser tranquilo para você. Então só de olhar, a mente já dá um sinal para o corpo de que vai ser cansativo, você não vai suportar, vai doer, vai cansar, vai suar. Então tinha tudo isso, não só a mente, mas o seu estado físico, biológico, natural, que contribuía para não te levar lá para aquele esporte, não induzir isso em você. Eu tinha uma fama assim de ser lenta, né? Assim, meus amigos até brincavam com isso, assim, tira o pé do chão, né? Quando a gente brincava às vezes de queimada ou de alguma brincadeira de rua, né? Que a gente brincava muito na rua na época. Então, assim, eu procurava sempre ser ou gandula, ficar no gol, foi uma coisa com menos algo mais movimento, parada, né? Parado, sempre, ficar na reserva, né? E isso, eu fui crescendo e isso nunca mudou. E depois, quando eu já estava ali com uns 18, 19 anos, eu tive um ganho muito grande de peso. Diante da situação da minha família, assim, a gente sempre foi ligado à alimentação. A casa da minha avó era encontros para almoço que virava janta, né? Fazer bolo, fazer biscoito, e a gente vivia muito na fazenda, então era muita fartura mesmo de alimento, né? E o hábito, cultura mesmo de servir a mesa para todo mundo comer junto e repetir, era tudo muito livre, né?
E mesmo eu estando com a obesidade, eu acho que a minha família não tinha essa consciência, esse olhar, né? Sim. E a gente comia, era o arroz, feijão, a carne, né? Ninguém abria pacotinho, não comia bolacha doce, não é essa a questão. E talvez fosse também, além da disposição que eu tinha já para engordar, a quantidade que eu comia. Hoje eu tenho consciência, né? Eu comia pão, eu vou comer um pão francês, não, eu comia 4. Eu comia um no caminho da padaria, voltando da padaria eu já comia um escondidinho e chegava em casa eu comia mais 2, mais 3. Isso até a vida adulta. Então era assim, era pão com carne moída, pão com bife, 2, 3. Então assim, a grande quantidade de alimento que eu consumia, certamente, né, além da facilidade que eu já tinha para engordar, também acabou contribuindo, né? E aí quando eu entrei na faculdade, eu já estava com 110, 120 quilos. Então, tudo tinha que ser feito especial para mim. A camiseta do curso tinha que ser um tamanho especial para mim. Na hora de experimentar a beca, era um especial para mim, sempre, né? E eu me lembro que eu ia de ônibus para a faculdade e, na época, o ônibus tinha ainda o cobrador e uma catraca. E eu, numa determinada época, eu não conseguia passar na catraca. Eu ficava meio entalada, assim, o cobrador acabava tendo que me ajudar a passar. E como era sempre o mesmo cobrador, normalmente, a gente já se conhecia, né? O ano inteiro você pegando ônibus, ele falava assim, não, desce pela porta da frente mesmo. Eu passava, pagava a passagem para ele e descia por onde eu entrei. O que também era vexatório, né? Era um constrangimento, né? E bem na fase, assim, saindo da adolescência, entrando assim na jovem adulto. Sim. Já, né, de meio de é uma fase faculdade. Que é para você ser visto, conquistas. Sim, né, aquela fase assim. E era justamente o contrário. Só que, por um lado, eu falo assim, eu não quero romantizar a obesidade de forma alguma, né? Porque a gente sabe que tem gente que romantiza a obesidade com aquele discurso assim de que o gordinho é mais feliz, ele é mais animado, ele anima o grupo, ele é piadista. Mas até que ponto ele realmente é mais feliz? Será que ele não está fazendo a piada, ele não está interagindo mais para ser aceito? Sim. Para ser querido ali naquele grupo? A busca pela aceitação, né? Porque, querendo ou não, ele é o tal diferente no meio de vários iguais. E eu tenho certeza que isso procede que quando já é praticamente a terceira vez que eu, vamos dizer assim, que eu emagreço. Engordo, emagreço, engordo, emagreço. E aí a primeira coisa que as pessoas falam pra mim é que muda o meu humor. Você tá muito chata, você tá muito séria, você tá muito quieta, né? Quando você tava mais gordinha, você era mais expansiva, você era mais animada. Tá precisando comer, você tá muito mal-humorada, vai comer. Brincando assim, né? Sim. E aí eu não sei, eu acho que deva ter estudos até a respeito disso. Será que a pessoa que come mais, ela é mais feliz? Será que esse alimento traz realmente felicidade? Ou é aquele querer ser aceito? Né? Vem um pouco aí desse querer ser aceito e vem muito pelo fato do real motivo pelo qual a pessoa procura a comida, o alimento. Porque o alimento, ele não vai trazer, se ele está trazendo uma felicidade momentânea ali, e depois que você termina de comer todo aquele volume, né, um pote de sorvete, por exemplo, aí o seu humor que você estava procurando comendo aquele pote de sorvete, se ele passou, se você não conseguiu manter aquele humor que você estava no momento comendo pote de sorvete, não é o alimento que estava te trazendo felicidade. Você está escondendo alguma coisa que nem a própria pessoa ainda soube identificar. É uma fuga, né? É uma fuga. E aí a gente tem atrás disso depressões, ansiedade, que vem ainda atrás de várias coisas. Às vezes uma decepção amorosa, às vezes um trabalho onde a pessoa não é feliz, mas ou ela não identificou ainda, ou as pessoas que estão ao redor que ela está tentando falar não valoriza aquilo, né? Acha que é frescura, que ela não está valorizando a oportunidade que ela tem, né? É alguma decepção amorosa, é o estado físico dela que ela vê, não agrada e ela não consegue sair daquilo, não consegue mudar. E aí quando a gente pensa na obesidade, a obesidade, assim, de forma simples, ela é um estado de inflamação para o corpo, né? Quando o corpo está inflamado, a gente tem vários sintomas. Então, falta de disposição, falta de energia, infelicidade, incapacidade cognitiva. Então, assim, de ânimo, de disposição, de felicidade mesmo. Então, o que a pessoa pensa no irracional dela?
vou comer um pote de sorvete ali e pelo menos vou ter momentos de prazeres. E aí isso ela vai somando a vários e vários momentos de prazeres no dia e quando ela vê, ela só vai aumentando o peso, o tempo vai passando. É a fuga que tem muita gente que faz com consumismo, por exemplo, né? Vou fazer compras para ser feliz. E depois nem usa aquilo, depois vem a conta e vem o problema aumenta, né? Quando eu falei que eu emagreci por 3 vezes, eu tenho a memória assim. A primeira delas, eu acho que foi... Essa de emagrecer, eu sempre fiz alguns tipos de tratamento. A dieta do piloto, a dieta da lua. Tomei remédio com vários médicos aqui em Campo Grande. Depois eu me mudei para Uberaba, fiz acupuntura para emagrecer. Então era sempre assim, eu emagrecia 8 quilos, 5 quilos. Quando eu parava, eu engordava 10. Sempre eu engordava o que eu perdi e mais um pouco. Quando eu parava o tratamento. Porque, na verdade, eu nunca levei um tratamento até o fim. Tinha aqueles de medicamento. Nós tínhamos um médico aqui na época que ele dava um remédio muito forte. Tinha um remédio que eu até tinha que tomar para dormir, porque ele acelerava muito a pessoa, não podia dirigir. Era uma coisa de doido. Isso há 30 anos atrás. E eu, nem esse tratamento, eu fui até o fim. Eu comecei a tomar e depois me dava muita irritabilidade. Eu não tinha fome nenhuma, mas eu tinha muita irritação. Os efeitos colaterais eram pior do que... Então, por tratamento mesmo, eu não conseguia emagrecer e manter o que eu tinha perdido. Emagrecia, mas não conseguia manter. E aí, quando eu tinha acho que uns 22, 23 anos, eu me mudei para Uberaba e eu fiquei 6 meses lá direto sem vir aqui. E eu quis emagrecer para voltar para cá melhor do que eu estava. Sabe aquela coisa assim, pessoal? Assim, quando as pessoas me verem, vão ver. Nossa, como você tá bonita, como você tá diferente. E só uma pergunta, assim, nesse momento que você sai de Campo Grande e vai para Uberaba, você já tinha família, já era mãe? Como é que era? Ou você ainda já era casada, mas não tinha filhos ainda? Você lembra? Não, eu era solteira ainda. Quando eu fui para lá, ainda eu tinha acabado... Acho que eu tinha 22 já, mas eu ainda era solteira e nem pensava na época em ter filhos, né? Eu tinha terminado um namoro aqui, um relacionamento, o trabalho estava muito ruim e eu tive uma proposta de trabalho e fui para lá para trabalhar. Legal. E como era um trabalho assim, que eu tinha que ficar no local onde eu fui para trabalhar, eu falei, eu vou ficar 6 meses. Eu fui para lá bem no comecinho do ano, janeiro, ali finalzinho de janeiro, e vim só em julho. E eu fico aqui pensando agora, essas vezes que eu emagreci, as 2 primeiras não foram por mim, sabe? Eu acredito que foi essa primeira para mostrar para as outras pessoas, porque eu saí daqui meio por baixo, né? Eu tinha terminado um namoro, eu tinha perdido o emprego e fui para lá. E aí, quando eu voltei, eu realmente tinha emagrecido um pouco. E quando você é muito nova... qualquer emagrecimento ele aparece, é visível, né? É visível. Aí fiz luzes no cabelo, usei lente de contato na época, então eu voltei muito bem. E fui embora de volta. Quando eu vim em dezembro, eu já tinha engordado aquilo que eu perdi e mais um pouco. E as pessoas só pensavam, vem ela de novo com a obesidade e tá tudo certo. A minha família sempre me acolheu como eu era, enfim. Né? Nunca sofri bullying na minha família. Cobrança por causa do meu peso, jamais. Até deveria, né? Mas até deveria. E aí essa foi a primeira vez. E aí toquei a vida, me casei, demorei 10 anos para ter o primeiro filho. E sempre ali, com 95 quilos, 98, 92, que é muito peso para uma mulher, né? Embora eu tenha altura, mas eu usava roupa 48, roupa 50. E aí eu engravidei e eu engordei 22 quilos na gravidez. E eu não cheguei a ter a diabetes, né, gestacional, mas eu tive bem perto. Tive muita pressão alta, eu tinha muita dor nas pernas, inchaço, assim, foi uma gravidez bem complicada. O final da gravidez foi bem complicado, principalmente por conta da pressão alta. Sim. Né? Então, e aí eu tive o bebê, emagreci acho que uns 4 ou 5 quilos só e fiquei ali com aqueles 130 quilos, carregando aqueles 130 quilos. E ele parece que ele agregava em mim e eu tocava a vida. Eu comecei a usar roupa G2, G3, né? E fui. Aquele peso no seu novo cenário de vida, na nova Soraya, casada, mãe, se integrou a você, né? Começou a fazer parte de você e aquilo para você foi ok, tudo bem, você estava feliz, né? Se aceitava da forma que era, não tinha problema nenhum. E aí, nessa fase de que, ok, não tenho problema nenhum, sou mãe, tenho a minha família, minha profissão,
Você lembra do momento ali que você se olhou e falou, opa, peraí, que isso aqui eu preciso mudar ou não tá legal? Se foi alguém, se foi alguma coisa, Eu tenho lembrança dessa época, sim, que mais uma vez eu digo que não foi por mim, né? Como eu acredito que tenha sido agora dessa terceira vez. Nesse período aí, meu filho mais velho estava com 2 aninhos e eu estava com 130, 135 quilos e não conseguia baixar disso. Então eu fazia aquelas dietas, a dieta da sopa, a dieta do piloto de novo, de comer só banana, ovo cozido. Aí eu emagrecia 1,5 kg, 2 kg, depois eu comia de madrugada escondido, comia pão, comia leite moça na lata, e engordava tudo de novo. E aí eu ia tocando assim. Aí como eu já tinha carro, não tinha mais aquele constrangimento da questão do ônibus, parecia que as coisas foram fluindo se e eu estava encaixaram, com o meu corpo ali. Para te dizer a verdade, eu não tinha noção do meu peso. Eu era feliz daquela forma, eu não tinha um problema assim, eu não ia pro chuveiro chorar porque eu estava gorda, sabe? Meu marido também não me cobrava essa questão da estética, do peso. Eu ia pra praia, daí eu não sentava naquelas cadeiras de praia porque eu tinha medo da cadeira estragar, eu sentava na canga no chão. Tinha alguns pontos que davam dicas que alguma coisa não estava bom. Mas nada que te incomodasse, nada que te chamasse a atenção. E como, né, a família, né, os irmãos, tios, essas coisas, como você disse, também nunca cobrou isso de você, então era uma pessoa feliz, né? Normal, vida que segue. Aí quando eu estava já com 35 anos... Não, gente, detalhe, só cortando ela, essa pessoa tem 50 anos, tá? Esse cabelo nunca foi 50 pintado. Anos. Olha só. Isso porque vem não sobe e desce de peso. Pensa se isso não tivesse acontecido. Foi, eu arranquei uns branquinhos que estavam aparecendo aqui na câmera, mas não olha, mas enfim, vamos lá. Aí quando eu estava com 35 anos, foi o start número 2, que eu acho que foi assim o mais grave para mim, né? O meu filho tinha 2 aninhos e eu levava e buscava ele na escolinha todos os dias. Ele estudava na escola integral e eu dava aula, enfim, era aquele corre de vida de mãe, professora e tudo mais. Então, assim, era comida feita à noite para comer no almoço, era aquele corre, tudo certo. E o meu filho, um dia a professora mandou um bilhete que no outro dia que eu fosse buscá-lo, que se eu pudesse entrar, que a diretora queria conversar comigo. Falei, opa, né? Eu sou professora, a gente manda um bilhete quando é alguma coisa que já tentou resolver dentro da escola, não resolveu, vamos chamar a família. E ele tinha 2 aninhos, né? E aí eu fui, tudo bem, saí mais cedo um pouquinho, fui buscá-lo. Entrei na escola, a diretora, antes de chamar ele, conversou comigo. Aí ela falou assim, olha mãe, eu queria conversar com você porque o Ulisses é um menino muito bonzinho sempre, ele está aqui com a gente há mais de ano, só que ele tem tido um comportamento diferente e aqui a gente queria saber. E a primeira pergunta que ela me fez, se está acontecendo alguma coisa em casa. Se houve alguma mudança na rotina da casa. Porque eu sou da escola, eu sei como é que é. Se está tendo uma separação, se perdeu a avó, mudança de casa, muita coisa influencia o comportamento da criança na escola, né? Mas não tinha acontecido nada disso. Estava tudo ok. O casamento estava ok, a casa estava ok, a família tudo certo. E ele sempre muito bonzinho. Aí ela falou assim, o que está acontecendo é que o Ulisses está muito agressivo, respondendo para a professora, sendo agressivo com os amiguinhos, e por 3 vezes ele já agrediu o mesmo colega, o mesmo coleguinha. Falei, alguma coisa... Algo de errado não está certo, né? Para aí, Brasil. Eu falei, o Ulisses bateu no coleguinha? Eu não conseguia imaginar a cena. Aí eu ainda na época pensei, falei assim, gente, eu sou professora e às vezes uma mãe fala para mim, o meu filho não faz isso. Aí eu penso, você não conhece seu filho. Você não conhece. E olha eu ali naquela situação, né? Ela falou, o jeito que ela foi descrevendo, ela leu as anotações que tinha já a respeito dele e não parecia que ela estava falando do meu filho. Nossa. Que ele empurrou o colega, que ele correu atrás do colega, e por fim, naquele dia, ele havia batido no coleguinha. Aí eu pedi para chamar ele. Eu falei assim, não, eu quero conversar, mas eu quero que ele esteja junto da gente. Porque eu não acho justo conversar sobre uma pessoa e a pessoa não está ali. Não importa que ele tenha 2 anos, né? Eu quero ouvir a versão dele. Ela, tudo bem, chamou. Ele chegou assim na sala, eu levantei, abaixei pertinho dele e perguntei para ele primeiro. Ele já veio com o olhinho cheio d'água, assim, respirando meio... segurando, e eu também, né? Aí eu falei, filho, conta pra mamãe o que está acontecendo. E ele ficou só me olhando. Falei, por que você bateu no coleguinha? Ele ficou, daí ele me olhou e falou assim, porque ele sempre chama minha mãe de baleia.
E ele falou e ficou segurando assim, né? E aí, naquele momento, assim, o chão saiu debaixo do meu pé. Aquela história do meu mundo caiu? Sim, caiu para você naquela... Caiu. E aí a gente contornou ali a situação, conversamos, eu falei para ela que ia conversar com ele em casa e tudo mais. Só que aquele momento ali foi para mim, assim, a sua obesidade, a sua doença, que a obesidade é uma doença, eu tenho consciência disso, ela é uma doença crônica, ela tem que ser tratada para o resto da vida. Não importa se eu fiz bariátrica, não importa, é para sempre. E aí eu percebi que aquela doença, ela estava atingindo quem eu mais amava, meu filho, né, de 2 aninhos. E aí eu fui... A primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou fazer uma bariátrica. Porque eu estava com quase 140 quilos, eu falei, não tem como, eu não vou conseguir emagrecer e manter, né? E aí conversei com ele, as situações e tudo mais, mas eu pus aquilo na minha cabeça e fui atrás, né? Aí você tem, na época, que a cirurgia era de grande porte, né? Uma cirurgia bastante arriscada, você tinha que ter um laudo da psicóloga liberando, do cardiologista, nossa, era uma coisa muito grande para você fazer uma cirurgia bariátrica. E eu fui atrás de tudo isso e fiz. Quando durou uns 8 meses o processo, de quando eu decidi fazer até eu realmente conseguir operar. E nesse período eu ainda engordei mais, porque era muita ansiedade, era muito tenso. Eu não passava nos exames, eu tinha que fazer um exame lá respiratório, né? E eu não passava. Eu fiz esteira ergométrica, foi péssimo o resultado. Então, ao invés de eu emagrecer, eu ainda engordei mais. No dia da cirurgia, eu tinha 140 quilos. Nossa. 140 quilos, assim, de você ter que ir uma maca especial, ter que 4 enfermeiros para tirar da cama e pôr na maca, né? Então, toda aquela situação, assim, ela foi muito pesada, muito pesada. E a cirurgia bariátrica, nesse período, ela era uma cirurgia, assim, tão complicada, complexa, que eu fiquei 9 dias no hospital para ter alta. Nossa. 9 dias só no soro. Nem água, né? A água era algodão molhadinho na boca, porque não podia ingerir nada. Eu não sentia fome, né? Porque essa cirurgia, na época, era aquela que cortava uma parte do estômago, desvio de intestino e mais um anel reduzindo aquilo. Então, eu não sentia fome nenhuma. Meu cérebro, ok, estou de estômago cheio. Mas a vontade de comer eu tinha, que não operaram meu cérebro. O cérebro, né? O corpo foi meio que, entre aspas, transformado, mas a mente não, né? A mente ainda tinha aquela vontade, como conhecia o sabor do alimento, né? Queria o sabor do alimento. Né? Nossa, quando eu voltei para casa, aí você volta para casa com aquela carta do médico, assim, né? Das restrições todas, que eu já sabia antes, porque antes de fazer você tem conhecimento de tudo isso. Participava de um grupo, inclusive, multifuncional, com todo mundo, fisioterapeuta, professor de educação física, nutrição, todo mundo, eles todos querendo te convencer a não operar, a emagrecer pelo alimento, a emagrecer pelo exercício, e eu querendo convencê-los a me liberar para operar. Porque era já uma questão de desespero mesmo, né? E, enfim, eles me liberaram e eu operei. Daí voltei para casa, os primeiros 40 dias a minha alimentação era só, de cada 3 horas, 20 ml de um líquidozinho. Então, batia um melão, passava no melita, coava no melita e eu tomava aquela aguinha. Ia cozinhar o feijão, tirava o arroz, tirava aquela aguinha do arroz, sem óleo, coava de novo e não podia ter nada, nenhuma espécie de... Então, por muito tempo, acho que por 3 meses, era assim... restritivo. Eu brincava assim, que o meu corpo estava se alimentando do próprio corpo. Do próprio corpo. Vai comendo a gordura reserva que tem aí, porque daqui não vem nada. Não tem mais nada. E aí você sofre todo tipo de consequência, né? Não tem bolo fecal, era assim, ressecamento, unha quebrando, cabelo caindo, tudo aconteceu, né? Nossa, foi complicado. Eu fico pensando assim, a gente tenta não fazer o básico ali da reeducação alimentar, e aí quando a gente entra nesse processo da cirurgia, que é algo muito mais invasivo, se a pessoa conseguisse ter na mente dela de que vai ser muito mais doloroso, ela jamais... Por que não fez isso antes, sem a cirurgia? Sem a cirurgia, porque você poderia sentir o sabor do alimento inteiro, você poderia comer, como aquilo, não como isso, e não ficar restrita à água praticamente, que era só água com sabor. E ali, mesmo depois, quando a dieta foi liberada, e eu digo que ela não é liberada 100% até hoje, porque eu posso comer, o alimento está ali, eu posso mastigar e comer. Só que o meu corpo não aceita alguns alimentos. E no início, principalmente, por exemplo, eu sempre fui muito de gostar de churrasco. Minha família vive em torno de churrasco.
eu mastigava a carne, eu sentia aquele gosto, aquele suco, e eu tirava e jogava fora. Então, em alguns lugares, porque isso é horrível de se fazer, em alguns lugares eu não comia, porque eu sabia que eu não ia conseguir engolir. Passava vontade. Eu não comia. Agora, nos churrascos em casa, assim, eu mastigava, sentia aquele gostinho e jogava fora ali uma massinha da carne, né? Não podia comer. E aí, depois da cirurgia, eu cheguei de 140, o mínimo que eu tive foi 188, 187 quilos. Que para mim estava muito bom. Eu me sentia bem, assim, eu estava bem magra. Eu saí da roupa G4 para um 46 apertado, assim, mas que para mim estava ótimo, né? Sim. E aí eu engravidei do segundo filho. Aí todo mundo, aquela preocupação, com medo, né? Vai engordar tudo de novo, ou essa criança vai nascer subnutrida porque você não come, né? E eu com medo de engordar, não comia mesmo. Mas eu acordava de madrugada sentindo fome quando eu estava grávida. Só cortando aqui um pouquinho a Soraya, para o pessoal entender que não é frescura quando ela fala que mastigava a carne, sentia o sabor e jogava. Por que ela precisava fazer isso? Porque a mente dela queria o alimento, ela conhecia o sabor, ela conhece o sabor do churrasco desde criança. Mas esse processo da bariátrica, né, o tipo de bariátrica que ela fez, assim como outras também, tira a absorção de vários nutrientes. A pessoa perde ali várias enzimas digestivas. Então, por isso que alimentos como carne, castanhas, amendoim, alimentos à base de gordura, é muito difícil para o corpo dela reconhecer aquilo, metabolizar e chegar lá no estômago de uma forma assim que não vai incomodar ela, não vai dar dor estomacal e que ela vai conseguir engolir. Então ela perde várias enzimas digestivas. Só que a bariátrica é um processo que acontece do seu pescoço para baixo, não acontece na sua cabeça, na sua mente, no seu cérebro. Então ela queria comer, o corpo não aceita, não tem jeito. Então por isso que o processo da bariátrica, para o resto da vida, quem faz precisa suplementar ali com vitaminas e minerais específicos, né? Proteínas específicas para que ela consiga ter acesso a alguns tipos de alimento que ela gosta. Exemplo, o churrasco, né? Que a carne tem um processo de digestão muito mais demorado. Como na bariátrica ela perdeu, né, várias enzimas ali das papilas, né, enzimas digestivas, ela não conseguia engolir. Por mais que a mente dela queria, o corpo não aceita. Então a estratégia dela era sentir o sabor do liquidozinho, ela meio que ruminava, sabe? Exatamente. Igual animal, ruminava, tirava o excesso e sentia só o sabor. E quando eu insistia em comer e engolir realmente, mesmo que fossem pedaços pequenos, eu depois passava mal. Até hoje eu tenho às vezes crise de dumping, né? Dependendo do que eu como, a forma como eu como, empolga, come rápido, não mastiga direito, ou comer um alimento sólido acompanhado de um líquido, e aí eu sinto o organismo, parece que ele dá um alerta, assim, passou do limite. E aí não adianta mais você parar. Você para, mas ainda assim passa mal. Dá uma sudorese, dá entala mesmo, né? É uma sensação muito ruim. Muito ruim. O corpo esfria, e aí você tem que sair de perto das pessoas, né? Às vezes até provocar o vômito, porque não desce. Você sabe que aquilo não vai nem para um lado nem para o outro. E como eu tenho o anel também, que é o redutor, é um fluxo, assim, absurdo, sabe? Então, até hoje eu tenho que tomar cuidado. Tem 14 anos já que eu fiz a cirurgia e até hoje eu tenho que ter consciência de quando eu vou comer, da mastigação, do cortar o alimento menor. Tem coisas que eu já não como mais mesmo, que nem me fazem falta, porque eu já acostumei, tirei da minha vida, né? E aí eu fui, te engravidei de novo, aquela preocupação de engordar, não engordar, eu estava com 87, 88 quilos, mas durante a gravidez foi tranquilo, eu não cheguei a engordar nem 10 quilos. Para quem tinha engordado 22 na primeira, né? Foi tranquilo. E eu até emagreci um pouquinho depois, quando ele nasceu eu estava bem, estava com o corpo tranquilo. Só que depois as coisas da vida foram de novo me trazendo a obesidade. E era assim, 2, 3 quilos por ano, 5 quilos no outro ano, e foi. E eu engordei de novo, e fui engordando de novo. Mas como que você engordou se você não conseguia mastigar, se você não conseguia engolir? Comendo pote de sorvete, abrindo lata de leite moça. Né? Os líquidos, eles vão muito bem, sozinhos, né? Então, assim, eu não posso, por exemplo, comer um pão e tomar um refrigerante ao mesmo tempo, mas eu consigo tomar um litro de refrigerante, se eu quisesse. Não tomo hoje por consciência, mas ele não me faz mal, assim, eu engulo bem.
E aí eu fui engordando dessa maneira. E eu gosto muito de cozinhar, né? Eu gosto de fazer bolo, eu gosto de fazer comida, eu gosto de fazer caldos. E aí, quando eu estava cozinhando, durante ali o processo, eu ia comendo. O tal do experimentar, sim, né? Então eu vou fazer bolinho de chuva. Eu fazia uma bacia para a família e já tinha comido metade na cozinha, né? Porque o bolinho de chuva descia bem. Descia bem, sim. E nisso eu fui engordando de novo, e aí veio um processo familiar, eu mudei de emprego, saí de uma escola que eu trabalhei por 18 anos, que é um lugar que eu gosto muito, né? Fui muito feliz lá. Saí por opção, né? Por um outro motivo. Novas oportunidades, né? Mudança de carreira, né? E estou muito feliz onde eu estou também. Eu costumo dizer que, graças a Deus, a minha vida profissional sempre foi muito tranquila, embora muito trabalho, funcionário público, professor, enfim. Mas nunca foi problema. E nem os meus relacionamentos pessoais, assim, amizades, eu nunca tive problema de fazer amizade, nada disso. Gorda ou magra, tudo tranquilo. Mas aí veio um problema pessoal, assim, a separação, né? Final de um casamento de 23 anos, 2 filhos, um filho pequenininho, o meu menor tinha 4 anos, 5 anos, quando eu me separei. E aí veio de novo tudo aquilo, né? Vou me agarrar em quê? Em quê? Na comida. Eu confesso que eu levantava de madrugada para comer, sabe? Eu fazia uma lasanha, por exemplo, na janta para deixar para o almoço, e eu levantava de madrugada e comia 2 pedaços de lasanha. E aí eu não podia deitar, porque eu tinha refluxo, né, por conta do anel. Aí eu ia para o sofá, ficava lá no sofá, sentada, esperando aquilo descer, e então eu ia dormir. E eu fiz isso muitas noites. Eu abria a lata de leite moça. Mas você não tinha consciência? Mas você não pode julgar dessa maneira, sabe? Porque eu estava num processo de fuga. Sim. Porque no outro dia eu tinha que levantar e trabalhar, independente de qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tinha que atender as crianças, eu tinha que resolver as coisas da casa, do trabalho, independente de qualquer coisa. Então, o meu momento, se a gente pode chamar de depressão, talvez se eu tivesse muito dinheiro ou muito crédito, eu fosse para o shopping fazer uma compra, ou viajasse. Cada um tem uma fuga, né? A fuga viria de alguma forma, né? De qualquer jeito ela viria. Só que eu me apeguei ao alimento, que para mim sempre foi uma coisa positiva, né? Das minhas festas de família e de cozinhar para minha família. Só que naquele momento era uma coisa negativa. Porque eu me lembro, assim, de comer compulsivamente, assim, pote de sorvete, comer, engolir, aí depois dava aquele baque, assim. Só quando o corpo falava pra você, quando doía, doeu aqui, não tá descendo aí mais, é que você vinha aquela consciência. Caía na consciência de que tinha exagerado. E aí isso aconteceu principalmente no primeiro ano da separação. Aí eu ganhei mais um tanto de peso. E aí me equilibrei, fui, né, eu brinco que assim, eu não tinha muito tempo para depressão, não tinha muito, eu tinha que tocar a vida, né? Não, você quer chorar, chora, mas chora dirigindo, que você tem que trabalhar. Aquele negócio de mulher, né? Bem ou mal, coloca a voz. Às vezes eu brinco lá no trabalho, eu sento assim, eu falo assim, ai, vontade de chorar. Não, mas agora eu não posso, porque eu tenho muito serviço para fazer, né? E aí eu fui. Nisso eu voltei para roupa 44, eu voltei para roupa 50, né? E para os 95 quilos, 96 quilos, e ali. Eu acho que até o 96, que é lá de quando eu ainda estava achando que eu estava bem, eu falei assim, eu vou dominar esses 96, 92, eu vou ficar por aqui. Já estou com quase 50 anos, não vou ser gatinha com 50 anos, né? Não vou me punir, né? A única coisa que eu gosto, e aí vem aquela vozinha interior, assim, que fala assim, eu já abro mão de tanta coisa, né? Eu vou abrir mão de comer também, e fiquei por ali. O ano passado eu inclusive entrei no box, falei assim, vou fazer academia eu não gosto, vou entrar no box. Emagreci um pouquinho, mas aí não aguentei fazer, parei. Então assim, eu mesma inventava desculpas, né, para mim, assim, esse ano não, esse ano eu estou fazendo tal coisa, ano que vem eu vou. Cheguei a pagar a academia e nunca fui. Comprei esses planos que tem na internet de dieta, de exercício para fazer em casa, nunca fiz, confesso. E fui, assim eu continuei. E aí o ano passado, que eu falo que foi a primeira vez que eu acho que eu decidi por mim, porque não teve nada externo, sabe?
Não teve filho, não teve bullying, não teve nada. Tava tudo o processo normal. de separação já estava tudo ok, tudo Já estava resolvido, digerido. né? Eu tinha passado aí a gente passou por uma pandemia, Sim, né? Nesses 2 anos de pandemia, eu em casa também com as crianças, em trabalho home office, fazendo comida em casa. Isso também foi um motivo de... Acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro ganhou peso, né? Sim, todo mundo engordou de ficar em casa. Sim, E eu que já sempre fui, assim, sedentária, ainda muito pior. Mas estava tudo ok, sabe? Eu não tinha, eu tô querendo namorar, não consigo porque eu tô gorda, ou alguém ofendeu meu filho. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O que aconteceu foi que um dia eu entrei na academia, ainda quando eu estava no box, e eu subi na balança, era aquela balança que você arrasta o pezinho, sim, que não tem erro, não dá para você falar assim, ela não tá, né? Aí o professor foi lá e organizou a balança, assim, 100 quilos. 100 quilos. Eu tava com um shortinho, uma camiseta. Deu vontade na hora de tirar o tênis, tirar os cílios postiços. Não tinha desculpa, não, pesa de novo. Peraí, vamos tirar. E aí não tinha desculpa, eram 100 quilos. E aí me bateu um desespero. Falei, não. Bateu um desespero, falei, não, de novo não. Eu não tinha mais o que recorrer. Eu não tinha desculpa para mais nada. Era só eu, né? A mudança tinha que vir de mim. Sim. E aí eu, assim... Já não tinha nem mais, vou fazer uma bariátrica, não tinha. né? Já não tinha mais. Não, vou fazer bariátrica, vou tomar remédio, vou para academia. Eu não conseguia ver uma solução. Uma solução. E aí, naquele momento, assim, eu fiquei ainda um mês, 2 meses remoendo aquilo. Eu saí da academia, saí do boxe, fiquei uns 2, 3 meses ainda tomando cerveja com os amigos, comendo as coisas gostosas que eu sempre gostei, mas aqueles 100 quilos estava ali, pingando, assim, uma goteira pingando na minha cabeça. 100 quilos, e aí não pesei mais. E aí, quando foi ano passado, final de julho, eu participei de uma confraternização no meu trabalho, e aí no final do dia eu pedi para as meninas no grupo, assim, manda as fotos para mim, né, da festinha. Quando eu comecei a olhar as fotos, gente... Não tinha uma foto decente, assim, sabe? Quando você vai apagando, que deleta. E se sente bem, nossa, olha meu cabelo, ai, que boa. Não tinha, não salvava uma. Não salvava uma. E aí eu decidi, assim, era ali por 15, 18 de julho do ano passado, eu falei, eu vou emagrecer. Para mim mesma. Falei para ninguém, sabe? Sim. E eu falei, eu vou emagrecer. Mas aí eu escolhi o pior caminho, né? Hoje eu reconheço que foi o pior caminho, que foi o da restrição alimentar. Né? Embora tendo aqui uma cunhada nutricionista que sempre me apoiou, e eu sabia que podia contar, mas naquele momento era eu comigo mesma. Assim. É isso que eu ia falar agora, porque foi uma decisão sua, né? Foi. Algo interno da pessoa, né? Algo interno dela que, não, vou mudar por mim mesmo e vou mostrar, né? Querendo ou não, a gente tem isso, né? Vou mostrar para todo mundo que eu posso, eu sou capaz, sozinha, já consegui 2 vezes, vou conseguir a terceira, né? Sim. Ninguém tá me incomodando, não tem nada de errado, mas é por mim, né? Foi isso. Porque eu quero. Nossa, e foi uma virada de chave tão estranha que até hoje eu fico pensando assim, como é que aconteceu? A princípio foi assim, eu falei, eu não vou comer mais. Não vou comer. Aqui tem reserva, se quando eu fiz a bariátrica eu fiquei meses sem comer e não morri, eu não vou morrer agora. Que eu não vou morrer. Só que, gente, eu tô com 50 anos. Eu já tenho uma falta de vitaminas, de todas as coisas no meu organismo, né? Até pela alimentação errada. E mesmo que eu coma, por ter o desvio do intestino e tudo, vocês sabem que o alimento não me nutre, né? Sim. E aí eu parei de comer. Comecei a comer alface e tomate, tomava só iogurte e fui ficando. E fui emagrecendo sozinha. Só que aí o que aconteceu? Eu adoeci. Você lembra qual que foi o intervalo de tempo? Decidi hoje, vou emagrecer. E depois de quanto tempo você teve resultado na balança ou nas roupas? 2 meses, 3 meses, 4 meses? Assim, resultado que te deixou bem, satisfeita? Não, gostei. Olha, eu comecei final de julho. Em dezembro, eu acho que 4 meses, na verdade, assim, outubro, novembro, eu já tinha diminuído da calça 50 para 48, folgada. Olha, né? que já é muito bom, né, pro processo. Aí eu viajei em outubro do ano passado, já usando roupas menores, assim, que as minhas roupas tá roupa muito grande, não vou levar, né? E aí quando foi dezembro, janeiro, já 6 meses depois,
eu já estava usando 46. Então, assim, foi muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Só que também foi muito rápida os efeitos colaterais. Sim, as consequências. Foram rápidas. Eu comecei a acordar de madrugada com formigamento nos braços, na perna, com dor física, uma fadiga, sabe? Um cansaço extremo. Que nem quando eu tive a Covid eu fiquei tão cansada, sabe? Eu acordava já desanimada. Acordava cansada. Segunda-feira de manhã eu já estava cansada. Nossa. E eu continuava não comendo, né? Não comendo. E aí, cabelo caindo, unha quebrando, tudo pior do que quando eu fiz a bariátrica. Sonolência, cansaço. E aí, teve na época, né, até comentei com você a questão de eu acordar de madrugada e não conseguir dormir, né? Eu não dormia, eu acordava 4 da manhã, como se já fosse 6. Não conseguia dormir mais. Uma privação de sono absurda. Nossa. E aí, galera, só para vocês entenderem, né, falando do lado nutricional, por que ela tinha todos esses efeitos? Porque como o tipo de restrição alimentar dela foi não comer, tem vários tipos, né? Você pode fazer uma dieta low carb, uma cetogênica, enfim, vários tipos. A dela ela não comia, ela tomava água, né? Quando muito iogurte, enfim. Ela já tinha o processo de desnutrição pela cirurgia bariátrica, que isso é normal de acontecer, e o paciente precisa viver ali de suplementação. Enfim, como ela nem fez a suplementação pela cirurgia bariátrica e parou de comer, aí que ela não tinha nutrientes mesmo. Então, ali, tava só respirando e vivendo pelo pouco. Quando a gente fala assim, não comer, né? A pessoa fala assim, ai, que mentira, como é que a pessoa vai não comer? Mas entenda, assim, o que é o não comer. Eu comia 4 pães numa sentada, assim. Comia pão francês com salame, eu tomava cerveja sempre, cada 2 dias, 3 dias, eu tomava cerveja com os amigos, eu comia doces, bolo, fazia no meio da tarde bolinho de chuva, rabanadas, brigadeiro mole. Então, eu comia essas coisas e eu parei com tudo isso. Todas essas coisas. Todas essas coisas. Eu, de julho pra cá, não tomei mais nenhum tipo de bebida alcoólica. Ah, você tomou no Natal? Não. Ah, você viajou lá, você tomou vinho? Não comi nada, não bebi nada. Mas como assim? Não, no hotel tinha 3 mesas de vários tipos de alimento, eu ia lá, pegava ovo mexido, um iogurte e uma pera e só. Então, isso para mim é não comer, entendeu? O não comer é não comer tudo que eu comia. Que comia antes. Eu lembro até de uma situação interna, a gente conversando, né, de uma viagem dela, que ela ficou numa parte privada lá do aeroporto, né? Tudo sala disponível, VIP. Sala VIP. Gente, vou aproveitar comida e bebida de graça e essa pessoa não me comeu nada. Não comi nada. Gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é a mente, né? É a mudança de mente, a transformação de mente, o reconhecimento onde estou e para onde eu quero ir, onde eu realmente quero chegar. Como ela tinha isso muito definido na cabeça dela, foi isso que fez ela dizer todos os nãos para o que ela precisava dizer. Agora, é preciso dizer assim, né? Isso não é bonito, né? De se dizer. Você fala assim, eu parei de comer. Eu não estou aqui dizendo para ninguém parar de comer. Isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Sim. Agora, parar de comer brigadeiro mole no meio da tarde, ok. É algo bom, gente. É algo bom. A bebida alcoólica, né? Não faz bem a ninguém. Se você puder restringir a um momento ou outro, ok. Mas, assim, não parem de comer. Porque as consequências, elas são muito duras, assim. E quando ela chega com tudo. Eu cheguei a ter crise de desmaio, sensação de desmaio várias vezes, inclusive no trânsito. Quero dizer, assim, que eu não estou incentivando, né, ninguém a parar de comer, de forma alguma. Você precisa comer de maneira correta. E eu descobri uma coisa tão fantástica, assim, com a nutrição, que é gostoso comer correto. É gostoso você preparar o seu alimento de uma maneira correta, sabe? Assim, as cores do alimento, agora eu me preocupo com isso. Quantas cores tem aqui no meu prato, né? Tinha coisas que eu torcia o nariz, assim, comer aveia, comer chia. Eu falava assim, gente, comer chia. Comida de passarinho, né? Ração de passarinho, eu falava. E hoje em dia eu me vejo, antes de dormir, lá fazer minha papinha de aveia com chia para eu comer no outro dia com iogurte, né? Eu mesma faço meu iogurte. E isso é muito prazeroso, muito gostoso. Mas isso é hoje, né? Porque a gente sabe que há 3 meses atrás eu não estava assim, eu estava com a pele ruim, muito ruim. Eu estava com queda de cabelo, unhas quebradiças. E o pior, eu desenvolvi uma síndrome, né? Que é até besta de se dizer, mas eu perdi gordura intracraniana. E aí eu desenvolvi uma síndrome que chama doença de Meniere.
Gente, isso se não cuida, é seríssimo. É, Evolui para algo muito mais sério. Isso, e é assim, é uma perturbação dentro da cabeça, do ouvido, chiando, é barulho, dependendo do ambiente que eu tô. Eu nem tô lembrando que eu tenho isso, mas dependendo do ambiente, outro dia eu fui num show com meu filho, e estava tudo bem. De repente eu comecei a sentir um vácuo assim na minha cabeça e uma sensação de desmaio, e eu tive que sair do meio do povo para não cair ali. E depois, falando com o otorrino a respeito, ele falou que era sim um sintoma da doença. Olha, E isso foi por conta do emagrecimento muito rápido. E ainda eu brinquei com ele, falei, doutor, com tanta gordura no corpo eu fui perder gordura intracraniana, né? Mas aconteceu, porque o meu corpo, ele entrou em estado de... Como se quase um colapso. assim. Foi um colapso, assim, eu realmente estava me alimentando de mim mesma, né? Com tanta restrição, com tamanha restrição. E outro problema é que eu não gosto de tomar água. Eu não lembro de tomar água. Eu não sinto sede e não me habituei a tomar água. Hoje eu estou tomando consciente, assim, eu preciso tomar água. Você lembra se essa questão da água vem assim desde criança, desde adolescente, ou se foi algo assim depois da bariátrica, por exemplo? Depois da bariátrica, principalmente. Depois da bariátrica, eu costumo dizer que tomar água dói. Parece que eu estou engolindo uma pedra. Pedra, né? A água, ela não é satisfatório para mim, não é gostoso tomar água. E aí, pessoal, só para vocês explicarem por que tem esse sintoma. Porque a água, ela não é só um líquido, ela ali tem minerais, né? Tem magnésio, tem potássio, enfim, cloreto. E são minerais que tá ali no alimento, tá ali na água que a gente toma banho, né? Então, para quem conhece Bonito, para quem já foi em Bonito, as mulheres vão tomar banho, por que o cabelo fica duro? Porque a água é calcária, né? Então, tem todas essas reações químicas. Como o processo da cirurgia bariátrica é um tipo de processo que reduz a absorção de vários minerais, até a água, que no geral ela é essencial para todo mundo, para quem faz a bariátrica, dependendo do tipo, acaba sendo algo difícil e se torna um problema, porque o líquido ali tem minerais, e esses minerais vão pesar desde a hora que encosta na boca até todo o processo de descida pelo esôfago e chega no estômago como se fosse realmente uma pedra, igual ela falou, sente pesando aquilo. Então, é um dos piores efeitos que o paciente pode ter, né, fazendo ali o processo de cirurgia bariátrica. E aí, qual que é outro detalhe? O cuidado com a suplementação depois da bariátrica é essencial, porque é ele que vai fazer, essa suplementação que vai fazer que a pessoa não tenha tantos efeitos colaterais. E o que é bom, que o caso é a água, né, continue sendo algo bom para ela, mesmo depois da bariátrica, continue beneficiando ela. Então, ela tinha esse prejuízo porque ela nem suplementou depois da bariátrica, comia ruim, né? E fez a restrição alimentar em cima. E aí a água que já não era tranquila de se tomar ficou pior ainda, pela deficiência nutricional que ela estava tendo nesse processo da restrição. E aí foi quando eu pedi socorro, né? Aí foi quando... fui bater na porta da cunhada, falei, olha, algo de errado não está certo. Os desmaios, né? As sensações de realmente fadiga, principalmente, dor, né? Eu comecei a falar para você, né? Eu tô sentindo muita dor nos braços, formigamento, acordo de noite, não consigo dormir. E aí a gente entrou com uma intervenção bem importante, né? E aí, para você ali que tem medo de fazer dieta, o processo dela é tão tranquilo, porque foi aquele negócio. Ela já conseguiu o resultado sozinha, que é o emagrecimento. Foi pelo caminho certo? Não foi, mas ela conseguiu. Então, a ideia é a gente manter o resultado que ela já tem, só que reduzir todos esses efeitos colaterais. Então, hoje, ela não tem privação de nada. Muito pelo contrário, ela tem que comer, né? Comer de tudo. E a gente entrou com a intervenção da suplementação. Porque como com o processo da bariátrica, ela não tem ali fisiologia, vamos tentar simplificar. O corpo dela não está preparado para receber muitos volumes de comida. Então, eu tenho que dar em forma de cápsula, de pó, de gel, né? O nutriente ele já puro. Então, exemplo de um nutriente para quem já fez a bariátrica e para quem estava com todos os sintomas delas. Complexo B, né? As vitaminas do complexo B vai reduzir
muitos desses sintomas que ela estava sentindo, queda de cabelo, formigamento, sensação de desmaio, enfim. Então, ali, o processo dela é algo muito mais tranquilo. Ela só tem que comer e se suplementar. Hoje ela não tem privação de nada, né? Ela não toma bebida alcoólica por escolha, né? A mente dela passou por um outro nível já, né? Ela já não está mais ali preocupada em perder peso ou não perder peso. Ela está preocupada em não ter mais os sintomas que ela tinha antes, né? De não conseguir dormir direito, de não conseguir descansar, formigamento. Pensa, você está no trânsito dirigindo e de repente você não sabe se você vai desmaiar, vai apagar ali ou não. Então, hoje o nosso tratamento é isso, reduzir todos esses sintomas. E aí até eu te pergunto, como é que tá esses sintomas hoje? Deu uma reduzida, porque a gente está ali nos 20 dias só de tratamento? Não me lembro de cabeça, mais de 20 dias? Já tem um mês, pelo menos, da suplementação. E como antes disso, a questão dos alimentos mesmo, né? Mas de suplementação já tem um mês. Olha, é gritante a diferença. Principalmente da disposição. Nossa, né? Isso que assim, só quando você percebe assim, hoje eu não acordei cansada? Hoje eu não reclamei ainda, né? Sim. Você vai fazendo as coisas tão no automático, e aí eu comecei a perceber que eu realmente não tenho reclamado de dor, não tenho reclamado dessa fadiga, desse cansaço, né? Isso melhorou muito, desde as primeiras injeções, né, que a gente até teve que tomar foi bem de emergência mesmo, né? E a alimentação principalmente. E eu não tenho tido mais nenhum tipo de sensação, de sintoma. O do ouvido, essa questão ainda assim. Outro dia eu tive, né, de novo, no trabalho também, mas não mais aquela sensação de fadiga, de desmaio, não tive mais, graças a Deus. E eu costumo dizer assim que virou uma corrente do bem, sabe? Que eu, tanto na minha família, né, quanto no meu trabalho, eu sempre fui aquela que chegava com lanche, chegava com bolo, chegava com caldo. E agora eu chego com a fruta, eu faço iogurte, eu distribuo, né? Eu faço bolo, mas é um bolo de banana, é um bolo de aveia. Aprendi a fazer pão de aveia e um monte de coisa deliciosa. E aí é isso que eu distribuo, é isso que eu estou disseminando. E lá no meu trabalho todo mundo já emagreceu também. Eles falam assim, no começo ele fala assim, quer dizer que você vai fazer dieta e a gente vai passar fome? Não, gente, ninguém vai passar fome. Agora a gente faz salada de fruta coletiva, a gente faz papinha de aveia coletiva, cada um leva uma coisa. O pessoal começou a comprar mel, demerara. A gente substituiu o açúcar do trabalho, né? O café sem açúcar, tá todo mundo tomando café sem açúcar. Então, assim, é a corrente do bem. Eu continuo indo no barzinho com meus amigos? Continuo, mas eu chego lá e eu não bebo. Eu tomo uma água tônica, uma água com gás. Eu vou lá para conversar, para ver pessoas, né? Antes eu associava a comida e a bebida ao prazer. E hoje o prazer está em me sentir bem. O prazer ficou ali, estar com as pessoas, né? Não ficar comendo com as pessoas, mas é ouvir, é dividir alguma coisa que aconteceu no dia, é compartilhar. Eu tenho que dizer que eu acho assim, o que é mais interessante, mais legal do método, do seu método de emagrecimento, é que não tem aquela coisa goela abaixo, sabe? Porque eu já fui em inúmeras nutricionistas na minha vida, na adolescência e tudo mais. Fui em nutróloga, inclusive. Mas o que elas faziam? Elas falavam assim, o que você costuma comer? Daí eu fazia uma lista. Ela pegava essa lista, passava um X vermelho em cima e falava, então, isso aqui é tudo que você não pode. Aí ela me dava uma lista do que eu era para eu comer. Era salmão grelhado, frango grelhado, era espinafre, eram coisas que não faziam parte da minha vida. Sabe? Eu não sabia nem onde ficava dentro do mercado. Gente, onde é que eu compro salmão? E como é que eu faço salmão? Como é que eu preparo? E o salmão é caro, né? Então, assim, eu já não queria aquilo. E ainda dessa forma, vinha de uma forma mais difícil do que... Isso. Claro que é numa época que era outra realidade. Hoje em dia, a comida fit, a cultura da comida saudável, ela está muito disseminada. Né? Você abre a internet, tem um monte de receita barata, gostosa e nutritiva. Né? Além do arroz e feijão, que é muito bom, barato e faz bem. Então, assim, eu brinco que, gente, eu não deixei de fazer nada que eu gostava. A única coisa foi mudar. E o método... ele oferece essa possibilidade. Você vai continuar comendo, só que de um jeito correto. Você não vai se matar na academia, mas você tem alguns exercícios, algumas coisas que você precisa fazer e que vão te estimular e a manter tudo isso. E o que é bem legal, eu não fico cutucando as pessoas como eu fazia antes. Antes, quando eu entrava de dieta,
aqui em casa ninguém pode fritar um ovo, ninguém pode fritar uma batata porque eu estou de dieta. Sim. Meus irmãos, quando eu falava que eu ia fazer dieta, ninguém podia comer. Eles tinham que também parar de comer. Sim. E hoje em dia, não. Ok, eu vou no lugar, vou no churrasco, vou na feira, o pessoal come lá o que quer comer. E você come o que às vezes eu quer. já comi em casa o que eu precisava comer. E eu chego lá, ok, tomo um suco, converso com todo mundo e vou embora. E não fico também falando para as pessoas. Mas eu acho que a gente, pelo exemplo. Porque aí a pessoa vê que você está conseguindo emagrecer, que você não está sofrendo com aquilo. Sim. E aí eu ofereço também o que está melhor. Então, por exemplo, no meu trabalho, a gente antes, todo dia, e para Mal dos Pecados, a gente trabalha uma quadra de uma padaria muito boa, aqui em Campo Grande, que a gente quase sente o cheiro do pão. A gente todo dia comprava um saco de pão francês. E comia aquilo, um dia com ovo, um dia com bife, um dia com carne moída, outro dia com mortadela. Todo dia a gente comia pão francês. Eu comecei a comprar pão de forma com macadâmia, pão de forma com nozes, só pão integral e é uma fatia para cada um. A gente não precisa comer 4 pães, entendeu? Passa um iogurte, passa ali uma geleinha, até pode comer uma geleia, né? Aí aprendi a fazer geleia também. Então, assim, as pessoas começaram a comer melhor, todo mundo comeu melhor, tá todo mundo com peso ok, com a saúde ok, né? Sem aquele negócio chato da dieta. Sim, e o detalhe, gente, que a gente não tá se matando na academia, nem conversamos ainda disso. Não vamos falar nesse assunto hoje. Não tem academia, não tem nada. Foi puramente, né, o que ela conseguiu fazer sozinha, só com alimentação, e hoje ela mantém só a alimentação. Né, a gente ainda não está no processo de faz exercício, não faz. Até porque só o alimento, ou ele vai te engordar, ou ele vai te emagrecer. No caso dela, ela usa alimentos que mantêm o peso dela e que emagrece ainda. Então, o exercício vai vir ali como uma tática de saúde mesmo e funcionalidade para os movimentos, abaixar, levantar, conseguir correr, não ficar com nada estralando, tornozelo, joelho estralando. Ele vai vir mais por essa vertente ainda. E é por isso que ainda não entrou essa parte do exercício. Essa parte chata. Falar isso. Tem umas coisas que vão acontecendo que são bem bacanas de a gente dar um depoimento, né? Que é, assim como eu falo que esse emagrecimento de agora e que seja para sempre, eu fiz por mim. Então, assim, eu tenho colhido algumas coisas, algumas conquistas, assim, que também são minhas. É de você ir numa loja experimentar uma roupa e a roupa, ok, ela servir. Eu nem compro, mas eu vou lá e experimento. Sabe você querer experimentar e se ver num espelho? Aquela coisa de mulher, né? Aquela roupa do manequim serve em mim. O que tá no manequim. Isso, porque antes eu chegava na loja e falava assim, o que você tem 48? Essa calça você tem 50? Aí ela trazia 10 outras que não tinha nada a ver com aquela. Era com elástico na cintura, era estampada. Não tinha nada a ver com aquela que eu vi na vitrine. A minha cara, o meu estilo nunca estava na vitrine. Mas tem lojas plus size, tem lojas especializadas? Tem, gente, mas a roupa não é a mesma. Vocês sabem, não vamos romantizar. Uma roupa que ela é feita até 44 é um estilo de roupa. Passou da 46 para cima, é outro estilo. Ela tem um elástico na lateral, ela tem alguns reforços, ela é diferente. Ela tem ajustes que precisam ser feitos para caber naquela pessoa. Assim, dependendo do macacão não dá para ser porque não entra por baixo, aí tem que ser aquela coisa com zíper até embaixo. Então, assim, é uma modelagem diferente. E hoje em dia eu vou numa lojinha, modinha mesmo, e experimento uma roupa. Eu falei para vocês que eu estava com 100 quilos, né, em julho do ano passado. Hoje eu estou com 83. Olha só. 83, 84. Qual que é a sua altura? Eu tenho 1,77. Olha só, uma 76, pessoa bem alta, eu acho. Velhinha já está encolhendo. E hoje eu estou usando 44. Nossa. E eu já tenho roupas 42. Essa roupa que eu estou usando é 42. Olha, eu nem me lembro quando foi na vida que eu usei uma roupa 42. Não, detalhe, no seu Instagram e Facebook, você tem a evolução desse processo ou só no Instagram? Tem nos dois. Tem nos dois? Qual que é o arroba do Instagram e do Facebook? Soraya Ulícaro. Eu mesmo já vi várias evoluções que ela colocou lá. Vocês podem entrar, né, e conferir, acompanhar e ver todo esse início ali que ela colocou, toda essa mudança, toda essa trajetória. Pra vocês verem como que uma pessoa de 50 anos tem um cabelo desse, gente. Como que uma pessoa de 50 anos muita vitamina agora. Muita vitamina agora.
E a pele, é legal vocês entrarem e ver lá a mudança de pele, porque até um tempinho atrás, uns meses atrás, né, até ela mesma estava se incomodando, né, estão me falando que eu emagreci, mas a pele não tá legal, que eu tava melhor, né, quando eu tava com mais peso. Então, essa é uma preocupação das pessoas que estão no processo de emagrecimento, de que isso aconteça, mas ela é uma prova viva. A mulher, né, que a gente tem vários detalhes que prejudicam a mulher no processo de emagrecimento, 50 anos já, e ainda assim ela conseguiu passar pelo processo de emagrecimento, teve ali os processos, né, de onde a pele fica mais debilitada mesmo, mas vai chegar o momento que essa pele vai se assentar e vai se encaixar na nova estrutura corporal. Então, se vocês entrarem lá e verem essa mudança de pele, vocês vão falar assim, opa, eu também consigo, é possível para mim também. No início, quando foi muito radical, aí algumas pessoas falavam assim, mas você tá envelhecida, né? Tá abatida, tá envelhecida. Lógico, né, gente? Eu tava desnutrida. Tanto que meus exames, né, acusou anemia, acusou todo tipo de problema, né? Sim, quando veio os primeiros exames, né, a gente até precisou da intervenção médica, porque precisou entrar com medicação mesmo, em dose de injeção, né, para ser algo mais rápido, dela ter resultado, colher os frutos ali, e a gente mantém agora com a suplementação, né? E o processo de alimentação, como a mente dela já foi transformada, não é algo que eu preciso ficar ali, e aí, você comeu a sua castanha? E aí, o que você comeu no almoço, no jantar? Porque é algo que já faz parte do dia a dia dela, né? Algo que já faz parte da rotina. Não tem hora para terminar, hora para acabar. É livre, né? Então, come o que vai te dar prazer mental, mas que ao mesmo tempo vai nutrir o seu corpo, não vai só ser uma caloria vazia para você, um pacote de bolacha, por exemplo. Não é que ela nunca mais vai comer o pacote de bolacha, mas ao invés de comer metade do pacote, ela pega um pacote e divide ali com 3, 4 pessoas e come 2, 3 pedacinhos, mata a vontade dela, faz o social com as outras pessoas, né? Eu costumo brincar, eu falo assim, eu não vou gastar barriga com isso. Sim. Alguém vem me oferecer uma coisa, um bolo ruim, sabe bolo de mercado? Esses bolinhos de laranja com cobertura de chocolate, isso aqui. A gente sabe que é um bolo ruim, sabor ruim e ruim de nutriente. Sim. Aí eu olho aquilo e falo, gente, eu não vou gastar minha caloria com isso. Então eu prefiro comer um quadradinho de um chocolate 70%. Sim, mas é também calórico? Mas é menos pior do que você comer um bolo ruim, né? Com gordura hidrogenada, com aquele monte de coisa. Sem contar que o chocolate 70% tem os benefícios dele ali, do cacau, enfim, né? Não é só açúcar puro. Mas, enfim. E aí, Soraya, pensando assim, em todo esse seu processo, o que você acha, assim, que você conseguiria... Não dar de conselho, né? Porque se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas o que você acha que é válido, principalmente pensando em mulheres, assim, que podem estar na mesma trajetória que você, ou de repente passou pela mesma trajetória, né? Veio de uma bariátrica e já entrou um processo de separação junto, aí veio esse reganho até mais do que antes, né? Da bariátrica, tendo que dar a cara a tapa ali todo dia, porque a mulher não para, independente de trabalhar só dentro de casa, de ser só do lar ou de trabalhar para fora, mulher não para o tempo todo, né? Mas o que você consegue, assim, compartilhar com a gente, né? De algo, assim, que fez a diferença para você e algo que você consegue falar assim, não, isso eu vou levar pro resto da minha vida e não vai ser dolorido. E hoje eu não tomo mais cerveja, isso não é dolorido para mim, é algo que eu vou levar pro resto da minha vida. Ou antes o iogurte, que para mim jamais eu tomaria, hoje eu tenho muito prazer e eu vou conseguir levar pro resto da minha vida. Até fazer o meu próprio iogurte. E até fazer o próprio. Como é que é isso para você, esse processo de vez ou outra ter que fazer o próprio alimento, né? E o que você vê também nas pessoas ao redor? Você acha que a sua mudança está fazendo diferença para o seu entorno, por exemplo, né? Eu acredito que sim. Eu acho que o principal é cada um olhar para si, esquece todo o resto e pensa assim, é possível. É possível. Se você realmente quiser, tem que querer. Não é fácil. Não é fácil hora nenhuma, sabe? Assim, tem horas que você fala assim, poxa vida, eu queria sentar ali e comer um soba grande, né?
Queria tomar uma cerveja. Esses dias eu fui no aniversário da minha tia, ela falou, eu quero tomar uma torre de chopp. Vamos sair para tomar uma torre de chopp. Vamos. Fui, tirei foto, brindei, mas eu não tomei o chopp. Ah, mas você é muito radical. Custava você tomar uma caneca de chopp com a sua tia no aniversário dela? Gente, todo dia tem aniversário de alguém. Sim. Todo dia um amigo faz aniversário, um parente faz aniversário, você faz aniversário. Então, se for uma torre de chopp para todo aniversário, somando, entendeu? Então, aí não adianta. Então, o que você tem que primeiro pensar? Eu quero fazer, eu quero emagrecer de verdade e manter, porque emagrecer a gente sabe que a gente emagrece. A gente emagrece para ir numa festa no final do ano, a gente emagrece para o Natal, a gente emagrece para o casamento do filho, para entrar num vestido, mas você ganha aquilo que você perdeu e mais um pouco. Sim. Né? Então, é assim, a primeira coisa é você com você mesmo, sozinho, assim, no banheiro, olhar no espelho e falar assim, eu vou emagrecer, é possível, eu sou capaz, e não cobrar das pessoas atitudes que venham a influenciar no seu emagrecimento. As pessoas vão te oferecer bolo de aniversário? Vão. Vai passar brigadeiro para você, vão servir seu prato, seu copo sem você querer. Você disfarça, pega o alimento, coloca ali do lado, daqui a pouco você entrega para alguém. Você não precisa fazer do seu emagrecimento uma guerra mundial, sabe? Todas as pessoas pararem de fazer comida porque você está de dieta. Sim. Então, quando a coisa fica natural, aceitável, flui, sabe? É uma coisa que ninguém sofre. Eu não estou sofrendo, ninguém está sofrendo. Eu não deixei de ir em lugar nenhum porque eu estou de dieta. E eu não deixei de fazer comida porque eu estou de dieta. Só que aí eu faço um bife com gordurinha para os meus filhos que eles gostam e eu faço um frango grelhado para mim. Eu faço um frango desfiado para mim. Eu continuo fazendo as tortas? Faço, mas agora eu faço com aveia. Sim. Eu não uso mais farinha de trigo, ou se eu uso é integral. Sim. Então, assim, a primeira coisa é você pensar, é possível. Não precisa ter muito dinheiro. Eu não passei a gastar mais. Aliás, eu gasto menos. Porque agora eu me programo, então eu compro o frango no dia da promoção e eu preparo para a semana. Ah, eu não gosto de comida congelada. Não precisa congelar, porque eu fazia comida todo dia já, né? É só se programar. Então, assim, é possível. E eu acho que a gente, vendo o resultado do outro, a gente também muda. Como eu disse dos meus colegas de trabalho, né? Tá todo mundo numa dieta, digamos assim, que a gente não chama mais de dieta, a gente está falando de mudança alimentar, é uma mudança de consciência mesmo, é o seu mental dizer para você assim, é melhor assim, é melhor isso aqui para você. Tem alguns perrengues? Ainda tem. Ah, tô com flacidez, não tô satisfeita com uma coisa ou com outra, ok. Mas, gente, é uma coisa de cada vez. De cada vez. É um foco de incêndio, né? Então, assim, a gente vai atender uma coisa de cada vez. Porque muita gente fala pra mim assim, mas você tem que ir pra academia, porque você tá ficando flácida, porque você tá perdendo bunda, né? Porque a mulher tem essa questão com o corpo, né? Fala, tá bom, gente, eu tô flácida, eu tô perdendo bunda, mas eu tô com uma cinturinha. Olha, tá então, assim, você tem que focar no positivo. Sim. Né? Focar no positivo. Outro dia meu filho falou assim para mim, mãe, você sempre foi muito linda, mas agora você tá linda e magra. Olha só. Então, assim, é um elogio do ano, né? Você sempre foi muito linda, agora você tá linda e magra. Tá valeu todo o esforço, né? Não, galera, é aqueles detalhes, né? Ela muda só, não ela, mas como todo o entorno, né? Então, são vários pontos positivos, igual quando ela fala da programação. Hoje ela não programa não só a refeição dela, mas antes, uma roupa que ela nem ligava em colocar, eu vou sair em tal lugar, já vou... Experimentar. Às vezes eu experimento 3, 4 roupas, tiro e coloco lá de novo, só pelo prazer de falar, tá servindo. Lá no Instagram eu coloquei um vestido que eu usei ele como uma meta, assim, né? Ele vai me servir, porque eu usei ele há muito tempo atrás e guardei. E aí ele não servia, eu tirei uma foto, depois fui tirando outra, né? E hoje em dia ele tá ok. Né? Então, assim, é uma roupa que eu não vou exatamente usar para sair, mas é como se fosse uma meta mesmo. Eu quero entrar nessa roupa, né? Sim, E hoje eu brinco assim, que aquele meu filho, que quando tinha 2 aninhos, bateu no coleguinha na escola para me defender, para defender a minha honra, digamos assim, né? Chama minha mãe de baleia. Hoje ele tem 16 anos, é maior do que eu, e a gente às vezes anda de mão dada e fala assim, mãe, vamos pensar que você é minha namorada. Olha só, da casa, a mãe ficou tão no ápice, né? Então, assim, é muito gostoso. Então, mais uma vez eu quero dizer,
não é para ninguém parar de comer para emagrecer em 6 meses, não é isso. Mas também, gente, não vamos romantizar a obesidade, não vamos. Porque quem vive num corpo obeso sabe o quanto é difícil e o quanto é perigoso, né? Você ter um problema cardíaco, você cair, porque a gente já não tem aquela habilidade toda ainda junta com a idade, né? Que a gente sabe que questão de equilíbrio mesmo, né? Noção corporal e tudo vai mudando, né? Então, a obesidade... Ok, a pessoa é feliz, tá? Não estou dizendo que o gordo é mais feliz ou menos feliz, não é isso. Mas, assim, não romantizar. Porque a gente sabe que a obesidade é uma doença. Se é uma doença tratável, vamos tratar, né? Vamos tratar. E é tratável de uma maneira boa, de uma maneira gostosa, né? Ninguém está dizendo para você fazer grandes sacrifícios. São pequenas mudanças, assim. Eu comprava antes iogurte de morango, agora eu compro, por exemplo, de ameixa, sem açúcar. Ou eu faço o meu e misturo um pouquinho com aquele, porque eu quero ainda um pouquinho daquele sabor, da memória, né? Antes eu comprava pote de doce de leite, hoje eu faço a minha própria geleia. Olha só. Né? Então, assim, não compro mais doce de leite, compro para meus filhos, e às vezes eu até como uma colherinha, né? Então, assim, são pequenas mudanças. Compro uma coisa com alimento integral. Nunca mais vou comer macarrão? Eu como macarrão. Só que aí já que eu vou comer macarrão, compro o integral que seja, né? E as frutas, né, gente? Eu tô tão aliada às frutas, amiga das frutas. Onde eu vou, eu carrego uma coisinha com fruta. Eu saio comprando hoje, quinta verde, terça da carne. Eu sou a louca do mercado agora. Acaba que a economia vem daí, né? Porque ela é tão programada nas refeições que já vira aquele quinta é o dia da fruta, terça é da carne, domingo e uma coisa que eu já para mim já tá ok, mas eu tô tentando incutir nos meus filhos primeiro, né, que são ali as pessoas que eu tenho a obrigação de orientar, mas também quem tá ao meu entorno. É assim, você escolher descascar o alimento ao invés de desembalar, né? Então sempre eu falo em casa muito isso. E quando eles falam assim, mãe, posso abrir a bolacha? Mas não tem fruta? Come a fruta primeiro. Aí eu falo para eles, porque a fruta vai estragar. Mas não é porque a fruta vai estragar, é porque é melhor para eles que comam a fruta, né? Então eu falo assim, prefira as coisas que são naturais, que são integrais, né? Come a fruta com a casca. Às vezes eu tenho dificuldade de comer casca, né? Até pela minha questão da cirurgia. Casca de maçã, casca de pera, eu gosto, mas eu tenho dificuldade de engolir. Aí eu bato, às vezes até coo um pouquinho, mas para ter um pouquinho desse alimento comigo. E eu falo muito isso para eles. Escolhe um pouquinho o melhor. Vai comer uma bolacha, então que não seja recheada, né? Come uma creme cracker, come uma sem recheio. Devagarinho eu tô conseguindo. Mas assim, gente, se eu demorei 50 anos para entender isso, né? Eu não vou querer enfiar na cabeça de um guri de 10 anos em meses, né? E tá tudo ok. Sim. Bom, galera, então esse foi o nosso primeiro podcast, né, que a gente não poderia iniciar de uma outra forma, com uma outra pessoa. Não deixe de ir lá no Instagram para ver toda a evolução da história dela, @Soraya Uli. Ulícaro. Soraya Ulícaro. Isso. Depois a gente vai deixar descrito aqui para vocês, tudo certinho, para vocês verem essa história e para vocês verem e ter a certeza de que não é difícil, não é impossível. Como ela falou, você só tem que querer. E tem que entender que cada um vai ter o seu momento e vai no seu tempo. Não é a loucura que deu certo para um, vai dar certo para você também. Não deixe também de compartilhar esse podcast, né? De compartilhar com aquelas pessoas ali que você sabe que precisa desse choque de realidade, que de repente está passando pelo mesmo processo de história com ela, para mostrar para essa pessoa que ela não pode desistir dela, né? Que tem solução sim, que vai vir os altos e baixos, mas que ela vai alcançar ali o sucesso dela. E curta aqui também para nós. E para você que quer aí se tornar um patrocinador do nosso podcast, que a gente precisa também, né, pagar as contas, é só mandar ou deixa seu contato para nós aqui abaixo na descrição, ou manda um e-mail para Glauciane Norte, né, Glauciane com I, Norte, tudo junto, Norte, de Norte, Sul, Leste, Oeste, @gmail.com, e vem aí ser o nosso primeiro patrocinador e compartilhar aí com a gente de toda essa evolução. Então, até o próximo.